Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Eu tenho um bom guia de cabeça. E você? Eu também, e graças lhe dou todos os dias. Meu guia, meu exemplo, meu escudo, minha força e minha fé é Jesus. Todos os guias que exemplificam a sua humildade, amor, sabedoria e paciência podem ser nossos guias, pois como nós, se guiam por Jesus, e tudo mais é complemento. O infanticídio pode ser considerado como a conduta da mãe que mata o próprio filho para ocultar desonra própria ou sob a influência do estado puerperal. Mas vejamos o que a respeito nos diz a doutrina dos espíritos, quando em O Livro dos Espíritos, questão número 358, pergunta Allan Kardec aos espíritos reveladores: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer que seja a pessoa, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isto impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Continuando na questão 360 da mesma obra, indaga o codificador do Espiritismo: será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viver algum tempo? Resposta: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. Uns o aprovam, outros o combatem. Uns entendendo que abortar intencionalmente é realmente crime. Outros achando que a mulher tem o direito de provocar o aborto porque o corpo é seu. Discute-se à luz dos direitos particulares e indisciplinados do eu acho, do eu penso, do eu imagino, sem sequer refletir no que se diz. Uma pergunta, entretanto, deve sobressair: que é a vida? Por enquanto, em meio ao vozerio das paixões, das imaginações petulantes e desconcertadas, deparamos com um conjunto de ideias soltas, de pontos de vista vazios, insólitos e sem nexo. Porventura sabemos nós, seres humanos, suficientemente a respeito da vida? A respeito de nós mesmos? Sobre a vida espiritual? Não sabemos. Ainda se discute sobre Deus, havendo até os que ousam acusá-lo de ter feito a vida assim e não de outro modo. Com que autoridade, pois, nos atrevemos a pôr em xeque o Criador no que tange ao direito de nascer daquele que se encontra vivo no ventre de uma mulher? O Código Penal brasileiro fala de diversos tipos de aborto, dizendo que ele pode ser ovular, embrionário e fetal, conforme o estado de vida
intrauterina e estabelece que provocá-lo é matar, esclarecendo ainda no artigo 128 que um médico pode fazê-lo para salvar a vida da gestante. O aborto é crime, mas o nosso Código Penal o admite em caso de estupro. Alega-se ser aborto moral. Porém, desenvolve-se em torno da questão do aborto um movimento verdadeiramente brutal, imoral e antirreligioso, defendendo o direito de abortar quando não se deseja o filho. Praticar a sexualidade, sim, mas ter filho, não. Ninguém pode se opor à vontade do Criador da vida impunemente. Arcará com sérias consequências na área da saúde, tanto na área somática quanto na área espiritual. A sempre atual questão do aborto voluntário registra-nos um argumento muito justo, que vem da própria mulher, que expressa o seu ponto de vista dizendo-se dona do seu corpo. E é verdade. Ela é responsável por seu corpo, que herdou da mãe natureza, e a quem terá de devolvê-lo mais cedo ou mais tarde, porque ele é um empréstimo. No entanto, não é dona da vida que permitiu fosse gerada em seu ventre. Estas mesmas mulheres revoltam-se contra as religiões, que não aprovam o aborto. No entanto, religiões devem ser respeitadas. O papel de uma religião é educar, instruir, orientar, elucidar, etc. Vimos no início deste nosso programa a ótica deste tema à luz do Espiritismo, com plenas condições de dirimir dúvidas e esclarecer com as luzes do Evangelho de Jesus. E para os que ainda desejarem mais, com o devido respaldo da ciência. Lemos há poucos dias o desabafo de uma mulher que falava da humilhação de não ser dona do seu próprio corpo. Mas isto é uma alegação falsa. A mulher é sempre dona do seu corpo e detentora de seu livre-arbítrio, quando ela pratica voluntariamente o ato sexual com a pessoa a quem ama, conhecendo inclusive o risco de engravidar-se. A gravidez é, pois, consequência de um ato livre. Somente a partir daí o problema genético deixa de ser seu, mas da natureza, da qual ela, mulher, é participante e, portanto, de Deus. Ela é senhora do seu corpo, mas nunca da vida que permitiu desabrochar-se em seu ventre. Abortar, privando do direito de nascer, um ente vivo, cuja formação Deus assegurou, e matar de forma cruel é um crime infame, porque a vítima é um ser indefeso. Neste sentido, o argumento de não ter direito a dispor do seu próprio corpo é farsante e cínico, tão disparatado quanto ridículo. O pior é sermos obrigados a reconhecer que no momento histórico em que o homem reconhece na mulher valores, virtudes e amplos direitos iguais, eis que seja a própria mulher quem procura executar a morte de suas próprias virtudes, exigindo o retorno à ignorância e aos costumes bárbaros, ao invés de dar exemplos da sua sabedoria. A partir do momento em que a própria mulher exige ser legal o direito de matar o próprio filho, não mais avança, tropeça e cai vertiginosamente. É uma pena que a humanidade relute tanto em compreender os mecanismos de sua evolução espiritual. Todos teriam já entendido e aceitado a lei dos renascimentos ou reencarnação, que jorra luz sobre toda esta problemática social e moral, da dor e do destino, em questões como esta que discutimos hoje. É claro que o tempo não nos permite a abordagem